Bom dia, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal para falarmos sobre esta santa e bendita palavra de Deus. Vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos ler estas Sagradas Escrituras. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Precioso Deus e Pai Celestial, obrigado pela leitura das Tuas palavras, mas que não fiquemos somente na leitura mecânica, mas que a dinâmica do Espírito Santo tome o controle de todo este ambiente e destas Escrituras e leva-nos a águas profundas, Senhor. Dá-nos as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, precioso ouvinte, preciosa ouvinte, você que está assistindo este vídeo nesse instante. É um privilégio muito grande podermos estar na presença do nosso Deus, tanto um privilégio meu quanto um privilégio seu. É um privilégio para o ser humano poder estar diante da divindade, ouvindo direto de Deus. Deus apenas usa os seus meios que Ele próprio instituiu. Ele usa o ser humano para alcançar outros seres humanos. Muito bem. Essa leitura, claro, ela faz parte de todo um contexto e, de propósito, eu não li todo o texto porque temos outros textos pela frente também, mas o nosso assunto, estaremos falando um pouco sobre Deus não se associa com mentiras. E em se falando que Deus não se associa com mentiras, mas Ele sustenta apenas a verdade, aqui também está sendo desmascarado ou mostrado o pai da mentira. Porque toda obra tem que ter uma paternidade. E fazendo a análise escriturística, não é difícil de chegar que Satanás é o pai da mentira. Ele mentiu desde o princípio, foi homicida também, mas vamos por esse ângulo da mentira. Bem, então o pai da mentira, Satanás, ele vem mentindo para as pessoas desde o Éden, ou seja, desde a batalha nos céus, né? Antes mesmo que a humanidade ocupasse aqui o planeta Terra, já houve batalha nos céus, a Bíblia diz isso. O dragão batalhava e Miguel batalhava também, né, com seus anjos e assim sucessivamente. Nós encontramos isso em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Não vamos ler desta vez. Bem, então vamos direto ao ponto, direto ao assunto de que Deus não se associa com mentiras, mas para isso, primeiramente, vamos passar por algumas escrituras aqui, algumas eu digo, porque há muitas, mostrando as tentativas que Satanás fez para se passar com a mentira, fazendo a mentira parecer verdade. Até dinheiro entrou nessa questão. Vamos tomar em Mateus capítulo 28, temos aqui um pequeno trecho, Mateus capítulo 28, verso 11 a seguir. Por ocasião da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás ficou irritadíssimo. Ele não achou nada bom que Jesus tivesse ressuscitado. Satanás gostaria que Jesus ficasse na tumba para sempre, mas Jesus ressuscitou. Esse foi o golpe mortal que Jesus deu em Satanás. A vida brotou de volta, graças a Deus por isso. Mas olha o que Satanás fez aqui. Pensou numa mentira e até dinheiro entrou nisso aqui, suborno, né? E lembrando que são espíritos, isso são plantios, tá? São semeaduras. Aquele homem vestido de preto que foi e semeou no campo, depois que o homem de branco semeou no seu campo, na parábola do semeador em Lucas 8, também lamento não ter tempo para ler todas essas passagens. Mas ali o próprio Jesus explica que aquele que semeou a má semente é o diabo. Mas vamos ler aqui então. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade anunciando aos príncipes dos sacerdotes
todas as coisas que haviam acontecido. Isto é, quando aquelas irmãs, quando aqueles irmãos foram ao sepulcro de madrugada, foram bem cedo e Jesus estava ressuscitado. Sim, então eles voltando, encontrou com essas coisas aqui. E congregados, eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. Tá vendo? Mentindo, mentira descarada. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito. Tá vendo? Foi divulgado este dito. Qual dito? Entre os judeus até o dia de hoje. Eu li Mateus 28, verso 11 ao verso 15. Então foi divulgado o dito. Quer dizer, dizem que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Os discípulos foram lá e roubaram o seu corpo. Então essa mentira veio perdurando e perdura até os dias de hoje, no meio de alguma ala. Certa vez o Espírito Santo me repreendeu para mim não continuar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei, vou ler. E li sim uma boa parte, mas o Espírito Santo disse para mim, deixa-o. Então, porque ele mostrou que a intenção daquele Espírito é tentar provar de todas as maneiras que Jesus Cristo não ressuscitou. Mas mentira tem perna curta ou pernas curtas. E assim então a mentira é desmascarada, porque Jesus ressuscitou e isto é fato. E contra fato não existe argumento. Então viu que tentativa? Mas foi uma tentativa frustrada para Satanás, o pai da mentira. Eu quero ainda tomar aqui em Atos, capítulo 5, outra tentativa que Satanás fez aqui, usando pessoas boas, usando gente na igreja, família boa, marido e mulher, nos dias dos apóstolos. Atos capítulo 5, estou me referindo ao episódio de Ananias e Safira, sua mulher, que eram crentes ali na comunidade dos primeiros cristãos e com aquele espírito, como que posso dizer, não sei se é avarento, mas espírito de mentira mesmo, é isso. Então aquele espírito de mentira possuindo Ananias e também a sua esposa, eles tentaram se passar com uma certa mentira. Deixa eu ler aqui para você. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então veja, diante do apóstolo Pedro, o Espírito Santo naquele apóstolo já detectou. Ali foi o detector de mentiras. E veja que não precisa de interpretar nada, não precisa nem de hermenêutica humana. Por quê? Pedro já disse aqui, porque encheu Satanás, o teu coração? Então já está claro quem colocou aquilo no coração e na mente de Ananias, para que mentisse. Continuando, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora, Ananias estava mentindo diante de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, que agora era pastor daquele rebanho. Mas Pedro aqui diz que Ananias estava mentindo não ao homem, mentindo a Deus. Prosseguindo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto
ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Quem sabe Safira ficou ansiosa, né? Meu marido está demorando muito, vou lá. Não sei, né? Mas ela foi, passado um espaço de quase 3 horas. Veja agora o que vai acontecer com a esposa também. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu esposo ou teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Então, viu outra tentativa frustrada de Satanás, tentando fazer a mentira passar logo diante de Deus. Agora, claro, não tenho aqui espaço nem tempo suficiente para trazer tantas outras passagens acerca de assuntos assim. Mas para você ver que a verdade é que prevalece, não é à toa que as Escrituras dizem que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu quero balizar esses acontecimentos aqui com mais uma escritura. Eu vou tomar a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vejamos aqui outra tentativa. Não é a última não, porque Satanás, ele apanha na cara e continua apanhando. E continua teimoso, né? Mas ele vai apanhar até o fim, até ser destruído completamente. Atos capítulo 13, do verso 6 ao 12, temos aqui esta passagem. É a última que eu estarei lendo neste assunto aqui. Depois uns respaldos com talvez mais uma ou duas escrituras. Estarei lendo um parágrafo da mensagem do profeta, ou das mensagens. Até antes que eu me esqueça aqui, eu quero me referir à mensagem Portas na Porta. Portas na Porta. O parágrafo 37, a parte B desse parágrafo. Vou deixar ele já com você, antes de prosseguirmos aqui. Aqui o profeta diz assim: agora, se você faz uma declaração e não é a verdade, Deus não terá nada a ver com isso. Você sabe que Deus não se associa com mentiras. Porém, ele simplesmente sustenta o que é a verdade. Mensagem Portas na Porta, parágrafo 37. Então, inclusive, é desse trecho que eu extraí o tema para este nosso vídeo. Deus não se associa com mentiras. Muito bem, mas ainda tem o parágrafo 15 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, que estarei lendo daqui a pouco, se Deus quiser. Vejamos então Atos 13. Aqui, só uma introdução. Aqui é quando, um caso que eu já citei em vídeos anteriores, de Elimas, um judeu falso profeta, e ele tinha o cognome ou apelido de Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Mas embora esse apelido tão bonito, né, esse cognome Bar Jesus, filho de Jesus, mas também o nome dele mesmo era Elimas. Mas eu acho que ele tinha até preferência, né, de ser conhecido como filho de Jesus. Fique com atenção aqui na leitura, que você vai ver se ele é filho de Jesus mesmo ou não. Ou se era, mais uma vez, Satanás tentando embutir a mentira e açucarar ela com um pouco de verdade ali para tentar passar. Mas quando chega o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o que acontece.
E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar é filho, né? Então, filho de Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, o procônsul Sérgio Paulo procurava ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo e de Barnabé. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Veja a empreitada de Elimas aqui, o Bar-Jesus, procurando apartar da fé, ou seja, tentando plantar dúvidas na cabeça, na mente, no coração de Paulo Sérgio ou de Sérgio Paulo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e, fixando os olhos nele, disse, gosto de ler essa passagem, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então Paulo esbravejou com esse espírito aqui. Prosseguindo. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Muito bem, Atos 13, versos 6 ao 12. Alguém disse para o profeta em Mombrana, então me faça ficar cego aqui, se é que você tem o Espírito Santo, como Paulo fez com aquele judeu. O Mombrana respondeu, como que eu vou fazer se você já está cego? Você já está cego. É porque ele esqueceu que a Escritura diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não crer, para que não vejam a revelação. Então, quem não consegue ver essa revelação destas coisas nas Escrituras, já está cego para as Escrituras. Bem, eu disse que era a última das balizas escriturísticas, né? Enfileirando e confirmando o mesmo assunto, que Deus não se associa com mentiras. Onde entrou a mentira, então Deus chegou e desbaratou, desmontou aquela armação. Bem, então sendo assim, eu tenho aqui uma lista de escrituras, lamento, não poderei estar percorrendo todas elas, mas todas confirmam isso, que devemos falar a verdade uns para os outros, o que o nosso falar, o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, a Bíblia diz. Tanto nas palavras de Tiago, o apóstolo, quanto nas palavras do próprio Jesus. Então, sim, sim, não, não. Ah, não sei, mais ou menos. Não existe mais ou menos para Deus. Ou está do lado sim ou do lado não. O que passar disso é arranjo, é procedência maligna. Isso diz as Escrituras. Então estou apenas me referindo, olha quantas Escrituras que eu estaria trazendo. Eu disse que me referiria a algumas outras, né? Mas não estaria lendo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado, ou lhe é dado em lugar de véu. Então, quer dizer, discute-se, a mulher coloca véu, não coloca véu para adorar a Deus. O cabelo é o véu natural que nasce na sua cabeça e Deus quer que seja preservado. Portanto, ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11, verso 15. Então a mulher cristã deixa o seu cabelo crescer naturalmente. Então,
Este é mais um assunto. Satanás tenta passar com a mentira. Não, você pode podar, cortar as pontas do cabelo, a parada daqui, a parada ali, aí você coloca o véu. O véu nunca vai substituir o cabelo, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Também quero estar encerrando e tem que ler ainda também ali o parágrafo 15. Mas aqui, ó, quantas escrituras de fora? Romanos 1, 25, Romanos 3, 7. Você pode tomar notas depois no vídeo e estudar por você mesmo. Efésios 4, 25, 2 Tessalonicenses 2, 9 e também 2, 11 de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 21. Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 22, verso 15. São algumas das escrituras que vão te trazer ainda mais esclarecimento, mais confirmação, e que não dá para delongar aqui no vídeo, lendo todas estas escrituras com você. Bem, vamos então encerrar agora, lendo na mensagem do profeta a estatura de um homem perfeito, traduzida pela palavra original. Esta mensagem, esse parágrafo é excelente, claro, como toda a mensagem, todas as mensagens, mas aqui, para encerrar o nosso culto de hoje, nosso programa, nosso culto doméstico, por assim dizer. O sol já está chegando ali, né? É bem de manhã e você vê aqui no vídeo que algumas manchas de sol está entrando aqui tem uma abertura do lado aqui, né? Desta sala de gravação, para que entre ar natural e também entra a luz natural aqui também. E entra a luz do Espírito Santo, né? Que ela já está aqui em meu coração, está aí em seu coração. Bem, vamos ler então para nós encerrarmos. Estou lendo aqui em PDF, né, no computador. Parágrafo 15, estatura de um varão perfeito. O profeta diz, essa introdução, eu não consigo ficar sem fazer essa introdução. Satanás tentando se passar com mentira de novo, ele é reincidente. Ele é reincidente, é recorrente. Mas vamos continuar. Satanás continua batendo na sua mentira, insistindo com a mentira. Nós continuaremos insistindo com a verdade, até que a verdade aniquila a mentira. Aqui uma associação agora de ministros, pregadores, mentindo. Disseram que numa carta, ou escreveram uma carta, dizendo que o irmão Brana apoia um certo assunto aqui, ou seja, apoia casamentos ilícitos. E o profeta fica tão revoltado com isso que ele chama isso de heresia. Inclusive, se você tem aí no seu computador, no seu celular, você vai no busca e escreve heresia. Nem sendo plural não, heresia mesmo. E quando você clicar, vai aparecer uma série de sermões do profeta que fala sobre heresias. E aqui, o primeiro da lista, pelo menos aqui, quando eu busquei, apareceu essa heresia. Claro que eu já conheço esse assunto há anos. Eu estudo as mensagens do profeta frequentemente, sobre oração, sobre consagração, jejum e dedicação. E Deus, então, me faz respirar, viver isto aqui. E tenho o prazer de compartilhar. Não se trata de nenhum santarrão, não. Eu sei que tem um espírito, eu já detectei aqui, até mesmo eu senti aqui. Uns falam, é calúnia, é difamação, está julgando. A palavra de Deus é feita para julgar mesmo. A palavra de Deus diz que nós, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler então. Faz pouco, alguém me entendeu completamente mal. Recebi uma carta da Associação de Ministros, na qual diziam que eu cria que nós, como mortais, estávamos desposados espiritualmente, isto é, unidos como casais em matrimônio segundo nossas almas, em vez de ser algo físico. E além do mais, que devíamos deixar a companheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta. Se ela não era a pessoa correta. Ponto, né? Ponto. Continua na mesma linha. Ouça, irmão. Ponto de exclamação.
Eu não sou culpado por uma heresia como essa. O profeta disse, vou repetir. Eu, William Branham, não sou culpado por uma heresia como essa. Ponto. Continua de novo aqui, ainda no mesmo parágrafo. Eu sempre tenho estado contra tais coisas. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Estou repetindo para ficar batido e rebatido que o profeta não crê nesta heresia. Eu não creio nisso. Vírgula. Certamente que não. Eu creio que Deus nos dá nossa companheira, isso é certo. E logo chegamos a ser uma parte do outro, isso é certo. E antes que se case, um homem, ele deve pensar e estudar estas coisas com muito cuidado. Outro dia um jovem me perguntou, irmão Branham, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Aqui terminou o parágrafo, mas para não ficar no ar, o profeta respondeu. Lhe disse, quanto pensas dela? Respondeu, ai irmão, a amo tanto. Disse-lhe então, pois, se não podes viver sem ela, então casa-te. Sim, então eu mencionei o parágrafo 15, mas eu li o 15, o 16, o 17 e o 18, tá? Do 15 ao 18, apenas para contextualizar aqui o final do assunto. Então, que Deus te abençoe. Até nossa próxima programação, se Deus quiser. O sol está aqui no meu rosto. Sinal de vida, né? Sol é vida. Sem sol não há fotossíntese. Sem sol não há o processamento da vida, né, dentro das plantas e assim, consequentemente, a corrente de vida, a linha da vida, sustentando, né, toda a parte viva desse planeta. Que Deus te abençoe, nós nos veremos, se Deus quiser, na nossa próxima programação. Deus te abençoe.